Sejam bem-vindos todos que nos assistem neste momento de culto e louvor a Deus. Hoje celebramos o quarto domingo após Pentecostes. O tema de nossa mensagem é o Senhor da Tempestade. Deus nos abençoe no meditar e no ouvir de sua santa palavra. Amém. Convido todos os irmãos e irmãs a junto conosco louvarmos ao Senhor com o nosso hino. Principado
busquemos a presença de nosso Deus. Em nome do Pai que nos criou, nos deu vida e a mantém. Nós te louvamos porque todas as boas dádivas nos vêm de ti, ó Pai. Em nome do Filho que nos redimiu com sua morte na cruz. Nós te louvamos, Senhor Jesus, por teres pago os nossos pecados. Em nome do Espírito Santo, que nos chamou para dentro do reino de Deus, nós te invocamos pela fé e pela vida em Cristo. A ti, ó Santíssima Trindade, adoramos-te e louvamos o teu nome, como filhos de Deus. Amém. Oremos. Bondoso Deus, graças te damos pelo fato de nos haveres trazido a fé salvadora em Cristo. Preserva-nos, Senhor, nela. Te suplicamos, torna-nos cada vez mais dedicados ao teu serviço. Por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo em Espírito Santo, um só Deus, pelos séculos sem fim. Amém. Podeis se sentar. As nossas leituras para o dia de hoje, quarto domingo após Pentecostes, são as seguintes: Salmo de número 124, Jó capítulo 38, versículo 1 a versículo 11, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 1 a 13, e o evangelho de hoje que encontra-se em Marcos capítulo 4, versículo 35 a 41, onde nós lemos na palavra de Deus. E como é palavra de Deus, em respeito, eu convido todos a ficarem em pé. E a palavra nos diz: naquele dia de tardinha, Jesus disse aos discípulos: vamos para o outro lado do lago. Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele, e outros barcos o acompanharam. De repente começou a soprar um vento muito forte, e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco, que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer, o Senhor não se importa com isso? Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: por que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Até aqui a palavra de Deus para esse nosso quarto domingo após Pentecostes. Convido todos então agora a se sentarem e nós vamos louvar em conjunto ao Senhor com o nosso próximo hino. Balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei ao Filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ouça o vento
Ele me socorrerá. Agora, com muito carinho, quero chamar para cantar comigo essa linda canção o meu irmão Moisés Cleiton. É um prazer para mim. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao Filho de Davi e ele me escutou. Por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Oh, aleluia! A palavra do Senhor diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Se o vento soprar contra a tua vida, clame o nome de Jesus e ele te socorrerá. Firme está minha fé, Jesus de Nazaré. Seu medo me cercar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. O Senhor da tempestade. A água desempenha um papel importante na história bíblica. O primeiro ato de Deus foi a separação tanto das águas acima da terra quanto as águas da terra, para abrir caminho para a terra seca. Temos a história de Noé e sua família, uma espécie de segunda criação. Para fazer isso, ele teve que separar as águas mais uma vez, para dar espaço para a terra seca. Noutra ocasião, Deus separou as águas das águas para dar espaço para a terra seca, quando os filhos de Israel fugiram da terra de sua escravidão. E Deus fechou essas águas sobre o exército dos egípcios em perseguição, destruindo-os nas mesmas águas que havia permitido aos israelitas passagem segura ao se separarem. No deserto, é sabido que tem pouca água, mas mesmo lá, Deus estava trabalhando. O povo brigou com Moisés e disse: dê-nos água para beber. Então, Moisés se voltou para Deus e pediu que resolvesse essa grande e desesperadora necessidade. E Deus disse: pega na tua mão o cajado com que golpeaste o Nilo e vai. Eis que estarei diante de ti, ali sobre a rocha de Horebe, e golpearás a rocha, e dela sairá água, e o povo vai beber. Deus ainda teve que jogar Jonas no mar, e então resgatá-lo depois que ele foi jogado na água, para acalmar a tempestade que ameaçava o navio no qual ele tentava fugir de Deus. Algumas dessas histórias parecem encontrar um eco no nosso texto de hoje. Embora Deus tenha usado muitos outros meios para cumprir sua vontade, as águas sempre estiveram na criação de Deus. A narrativa começa nos dizendo que Jesus disse aos discípulos: vamos para o outro lado do lago. Pelo menos 4 dos discípulos
eram marinheiros experientes, e eram experientes neste mar que eles estavam, pois passaram muitas horas pescando nele para viver. Então, a princípio, eles não ficaram muito surpresos quando uma tempestade repentina começou a balançar o barco de um lado para o outro. Eles conheciam este lado. Essas tempestades se formavam muito rapidamente do nada por causa da configuração do terreno. Mas rapidamente ficou claro que não era uma tempestade comum. A intensidade cresceu ligeiramente até que o barco começou a se encher de água. Os pescadores mais antigos, que tinham mais experiências e por mais habilidosos que fossem, convenceram-se de que o barco estava para afundar. Quando uma narrativa como esta aparece em Mateus, Marcos e Lucas de maneira quase idêntica, tomamos como sinal de que a igreja primitiva considerava essa história entre as mais importantes para guiá-los em sua confissão deste novo desenvolvimento na fé do povo de Deus. Temos nesta narrativa bíblica algumas coisas que nós podemos considerar. A primeira coisa, podemos ver Jesus profundamente adormecido no meio de um movimento e com a fúria do vento que fazia com que o barco se enchesse de água tão rapidamente. A chuva e as ondas por si só teriam despertado a maioria de nós, com certeza. Mas lá está ele dormindo em sua almofada na parte de trás do barco. É preciso muito cansaço para manter um homem nessa situação dormindo profundamente. Ou é preciso uma pessoa muito confiante na proteção divina para dormir em uma situação como essa. Raramente se é que alguma vez alguém encontra tal convicção e confiança totais de que Deus protegerá e salvará alguém de todo o mal, como se vê neste homem chamado Jesus. Isso nos leva a uma outra ou segunda coisa bem notável no nosso texto. Nós não encontramos convicção por parte dos outros homens que estavam no mar, nem mesmo os pescadores experientes. Se alguém permanecesse relativamente calmo, seriam esses pescadores que conheciam as tempestades neste mar. Mas não. Seu grito de despertar é de um modo terrível e de uma morte iminente. O barco não está apenas balançando, ele está em perigo iminente de afundar. E lá estavam eles sem nem mesmo um colete salva-vidas. Eles sacudiram Jesus para acordar com o grito: Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? Essa não foi uma maneira gentil de chamar Jesus e advertir que a embarcação estava com problemas. Eles não disseram: estamos com sérios problemas e você deve saber disso. Nem disseram, por exemplo, o barco está dando sinais de perigo real. Eles o acordaram com um grito de pânico de que a probabilidade de sobreviver era mínima. Por que acordar Jesus então? Não teria sido a melhor maneira de deixá-lo morrer em paz enquanto dormia? Eles não o acordaram com a ideia de que ele poderia fazer algo a respeito, conforme nos é relatado no Evangelho de Marcos. Uma outra nota digna: não há nenhum sinal neste relato de Marcos de que os discípulos acordaram Jesus, porque acreditaram que ele poderia ajudar. Eles o acordaram por medo, não por fé. Eles se sentiram impotentes
diante de um grande perigo e simplesmente o acordaram para compartilhar seu medo e se preparar para o pior. O Senhor não se importa com isso. E eles perguntaram: isso não parece ser uma questão de saber se ele poderia fazer algo a respeito da situação, mas sim uma questão de saber se ele reconheceu o quão preocupado deveria estar diante desse perigo. E nesse ponto, começamos a nos ver nessa conta. Quantas vezes nossas orações são uma mistura de medo com fé, em vez de uma fé misturada com nossos medos? Não é incomum ouvir alguém dizer que tem dificuldades em orar quando as coisas de sua vida vão mal, precisamente porque nunca se preocupou em orar quando as coisas também estavam indo bem. Os medos despertam coisas em nós que têm raízes profundas, das quais quase não temos consciência, até que um perigo repentino nos desperta, levando-nos a inesperados sentimentos de medo, que nos paralisam em vez de nos abrir a um pedido de ajuda para o único ajudante que pode nos ajudar. Em outras palavras, podemos ser pescadores experientes, mas tempestades como esta ainda nos paralisam de medo. Mas há coisas ainda nesse texto que são notáveis sobre esse relato, aos quais devemos agora prestar atenção. O óbvio e sem dúvida o central e básico do texto é a autoridade com a qual Jesus se dirige aos ventos e às ondas. Ele os repreendeu desmarca, dizendo ao mar: silêncio, fique quieto, como se fosse seu mestre. A este comando houve uma grande calma. Ainda mais, havia um sentimento geral entre os judeus de que o mar era o reino de Satanás, um lugar hostil, um lugar em que o mal se residia, um lugar incerto em comparação com a estabilidade da terra seca, onde se podia contar com Deus. E uma outra coisa neste evento, nesse texto, Jesus disse-lhes: por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? Por que Jesus usa a palavra ainda quando pergunta sobre a fé deles? Eles estiveram com Jesus pouco tempo antes disso, e embora eu tenha visto e ouvido, a fé deles estava apenas nos estágios iniciais de ser formada. Na pergunta de Jesus fica claro que ele está perguntando por quê. Agora, tendo visto essa demonstração de seu poder sobre a própria natureza, eles estavam achando difícil assimilar tudo o que tinham ouvido e visto. É um problema que todos enfrentamos, pois cada vez que entendemos o lado da maravilha que Deus nos mostra, encontramos outro que ainda é difícil de compreender. Nós compreendemos o problema que os discípulos estavam tendo e a pergunta que Jesus lhes dirigiu, pois são dificuldades que todos nós enfrentamos, e a pergunta que nos assombra a cada passo: por que é tão difícil manter a fé em momentos cruciais, como quando uma tempestade sopra em nossa vida? Será que fazíamos algo melhor do que os discípulos? Apesar de tudo o que confessamos e cremos sobre Jesus, não nos deparamos com pouca fé, fé não desenvolvida, fé instável, vez ou outra. Quando se está na presença de alguém cuja própria palavra controla os ventos e as ondas, dificilmente se sabe o que fazer com o que acontece quando essa palavra é dita. A sua vida não foi afetada pela mão invisível de Deus, de maneira que às vezes o confundem. Embora não vejamos um milagre como este todos os dias, nossas próprias vidas são maravilhas e milagres próprios. O problema é que ficamos tão acostumados
acostumado a vê-los que já não nos parecem milagres. Eles são milagres, embora não os reconheçamos como tais. E Jesus poderia muito bem se dirigir a nós, também sem fé, porque estamos cegos para o acalmar das tempestades que afligem e afetam nossas vidas em todos os tempos. Uma outra coisa que nós temos nesse texto: depois que a tempestade cedeu, tão repentinamente e totalmente, eles ficaram com muito medo. Eles literalmente ficaram com muito medo. E a única maneira que tinham de expressar esse medo era perguntar uns aos outros: que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Os discípulos não pareciam ter a menor ideia de que Jesus poderia fazer algo a respeito dessa tempestade. Eles não tinham visto exercer autoridade sobre doenças, lepra e até mesmo sobre a morte. E tudo isso era impressionante. Essas coisas, sem dúvida, os animaram. Mas agora, quando de repente foram trazida a compreensão de quem os havia chamado para segui-lo, por seu próprio poder sobre a própria natureza, eles tiveram que levantar a questão óbvia que se seguiu: o que significa estar em companhia de alguém que comanda a natureza? Para os discípulos, a questão não era mais o que depois da tempestade, agora se tornou um quem. Quem é este? Em que nos metemos? Estamos ao lado de alguém que detém um poder como este? Muitas vezes gostaríamos de poder ter caminhado e falado com Jesus, mas esta história deixa claro que andar e falar com Jesus foi uma caminhada enigmática e misteriosa. Foi preciso muita coragem, e iria testar os outros discípulos até seus limites com o passar do tempo. Então podemos perguntar: quem é esse homem? E a resposta deve ser pensada muito bem. Neste momento somos confrontados pelo dom de Deus em carne humana, pois Ele é a ligação entre Deus e o homem. Sua missão é reconectar o seu povo rebelde, reconciliando aqueles que estão em conflito uns com os outros, através do perdão do pecado. Mas não é uma resposta definitiva à pergunta: quem é esse homem? É uma pergunta que deve ser respondida continuamente, à medida que as tempestades sopram e as ondas batem nas laterais do barco de nossas vidas. Pois esse texto não transmite a sensação de que uma vez Jesus se levantou e gritou: silêncio, fique quieto. Nunca haverá outra tempestade. Elas virão com regularidade, enquanto flutuamos sobre o mar da vida, pois a configuração da terra ao redor desse mar da vida é tal que sempre traz tempestades repentinas e violentas, quebrando a calma que experimentamos em outros tempos. A única coisa que esse texto promete-nos é esta: enquanto o Senhor da tempestade está em seu barco, você pode ter certeza que os ventos e as ondas nunca vão afundar o navio de sua vida. Amém. Convido todos os irmãos a ficarem em pé e nós vamos nos dirigir a Deus em oração. Todo-Poderoso e eterno Deus, louvamos-te porque em tua misericórdia não nos deixaste desamparados na perdição do pecado, mas por teu Filho Jesus Cristo nos redimiste da morte eterna. Nos alegramos porque todos os dias supres nossas necessidades com alimento, saúde e paz. Agradecemos pela tua obra criadora, pelas fontes de água e alimento. Ajude-nos a preservar e cuidar da tua criação para o bem de todos. Senhor amado, são muitas tempestades que nos ameaçam diariamente. Sabemos que até mesmo no meio delas os teus propósitos são soberanos. Porém, em tua infinita misericórdia pedimos que nos livres delas.
E se permitirem que elas nos sobrevenham, ampara-nos e ensina-nos a tua vontade. E guarda-nos na certeza de que estás conosco todos os dias. Da mesma forma, Senhor, a igreja rema em meio a muitas tempestades que o diabo usa para tentar afundá-la. Por amor a Cristo, imploramos que preserves a tua igreja em tua verdade e conduza em tua graça. Ajude seus obreiros a pregarem a tua palavra em amor. Que o teu Espírito Santo nos fortaleça na fé em Jesus, para realizarmos nossas tarefas diárias para a tua honra e glória. Coloque em nosso coração o amor divino, que nos capacite a servir com alegria a ti e ao próximo. Usa-nos para aliviar o sofrimento dos pobres, para sermos fonte de esperança aos desanimados, para servir de ajuda e conforto aos angustiados. Amado Deus, ainda vivemos momentos tempestuosos por causa da pandemia. Envia a tua bênção de paz para quem está angustiado e estenda a tua mão curadora sobre quem foi atingido. Agradecemos pelos avanços na cura que a medicina conseguiu. Agradecemos o empenho de milhares de profissionais de saúde na busca de aliviar os sofrimentos de quem foi atingido. Pedimos isso em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que sofreu a morte de cruz pelos nossos pecados. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos a nossa dívida, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebei todos a bênção do Senhor. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a sua paz. Amém. 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 Convido todos a se sentarem e nós vamos agora louvar o Senhor com o nosso próximo hino. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome.
Bem, amados irmãos e irmãs do Salvador Jesus, agradecemos a vocês por mais uma vez nos receberem em seus lares para mais este culto de louvor e adoração a Deus. Desejo a todos vocês uma abençoada próxima semana. Deus esteja com vocês, abençoando o dia de vocês e de suas famílias. Amém.